E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio nosso do Show Te Falar. Grande satisfação nossa aqui, mais uma vez, com vocês, gerando conteúdo aqui a cada semana. E dessa vez, não foi diferente, né? Não é diferente. Uma convidada que está aqui conosco hoje. A mulherada, né? A mulherada está tomando conta. Dominando o mundo. Dominando o mundo, dominando o nosso canal, o nosso episódio, o nosso podcast. Tá certo, não esperamos nada menos que isso. Tem que dominar mesmo. Né? A mulherada tem que dominar mesmo. Então, mais uma vez aqui conosco, uma convidada que vocês vão gostar bastante. Quem conhece vai ter toda a satisfação de revê-la, né? E para quem não conhece, também vai ser um momento aqui de grande aprendizado com todo o conteúdo que ela tem para trazer para a gente. Mas, antes mesmo de trazê-la para a mesa, né, lembrá-los de se inscrever no nosso canal, tá? Curtir, comentar, compartilhar, manda para os seus amigos, parentes e colegas e dá essa força aí no nosso canal, que inclusive nós estamos recebendo feedbacks assim que surpreendentes, né? Várias pessoas aí falando... Elogiando, vários falando elogios. Que tá super legal, maravilha, podcast de vocês. Isso. Falando até das nossas brigas no podcast. Pois é. É porque não viu em casa como que é isso. E aqui na frente de todos vocês já é já é uma exposição dessa, imagina em casa. Eu que sofro, mas vamos lá. Curta, tá? Comenta, compartilha, mas não deixe de se inscrever e ativar as notificações, isso é muito importante pra gente, beleza? Então vamos trazer um momento especial de trazer pra mesa nossa convidada, né? Então, pessoal, fiquem atentos. Hoje é um dia muito legal, muito especial. A nossa convidada aqui. É um privilégio trazê-la aqui hoje. Compartilhar com todos nós, com todos vocês, um assunto muito legal, né? Que a gente vai apresentar agora a Elisete Rosa. Olá! Falando para nós aqui de toda a sua experiência, né? Que vai ser um privilégio aqui para nós. Falando da sua carreira, dos projetos futuros. Então, vamos lá, Elisete. E vamos falar dos projetos presentes também. Isso é muito importante. Elisete, obrigado, viu? Obrigado pela sua presença. Tá? Aqui a gente não imagina o que ela tenha deixado ali na agenda para estar aqui presente conosco. Então, muito obrigado, viu? Imagina, gente. Para mim é um enorme prazer, até por conhecer a Carol há tanto tempo, e ver os movimentos que vocês vêm fazendo, não só pelo empreendedorismo de vocês, mas também trazendo informações para o público de vocês. Então, só por isso, eu já me sinto muito feliz de estar aqui. E agradeço o convite. Então, como eu conheci Elisete Rosa, quero falar um pouquinho, né? Acho que vale a pena a gente começar. A primeira coisa que fica... Cuidado, assim, né? Cuidado. Que é marcante. Aqui, ó. Ó. Que é marcante. É a sua risada. Pô, eu vou ter que dar risada aqui, ao vivo. Gente, por favor. Então, daqui a pouquinho sai, calma. Antes de começarmos no assunto, né? Como a gente se conheceu, a parte profissional. Sim. E tudo mais, essa risada, gente. Isso aí mora no meu coração há muitos anos. Porque... Anos de risada. Eu vou contar um episódio aqui para vocês. Há anos atrás, conheci Elisete Rosa, no momento profissional. E aí um silêncio, uma sala cheia de executivos da Caixa. Sim. E aí, do nada, eu lá, mal sabia falar. Mal conseguia sentar, né? Para medo de alguém perguntar alguma coisa. Aí aquele silêncio, todo mundo só o barulhinho das mãozinhas lá, digitando. Uma gargalhada. E eu, gente do céu, o que é isso? Imagina, no ambiente corporativo, a pessoa solta aquela gargalhada, né? Para animar o dia, né? Exatamente. No mínimo. Então, assim, já é a nossa introdução hoje, né? Eu conheci a Elisete na Caixa, né? Ela é executiva da Caixa. Acho que a gente vai entrar nesses detalhes agora aqui para a gente conhecer bem. Mas já falando, né, da parte pessoal, misturando a parte pessoal com o profissional, então é uma pessoa de alta performance que entregou muitos resultados na Caixa. Então, já começando, Elisete, conta para nós como que foi essa experiência na Caixa, entregando resultados, né, gestão de equipes.
Fala para nós, assim, essa grande experiência e essa grande pessoa, né? Como que é entregar resultados com tanta leveza, que eu acho que no mundo bancário isso é muito difícil, né? Eu convivi, né? Nem vou falar quantos anos, mas acho que é importante falar para nós aqui, começando o nosso assunto, como entregar resultados, gerir pessoas, né, com leveza e por muitos anos, né? Sim. Então, acho que conta para nós. Primeiro, uma correção. Nós entregamos resultados de alta performance. Porque a Carol também, né, por parte da seguradora, sempre foi uma profissional e a qual eu admirava muito. Então, essa admiração tem mão dupla. Então, eu, aqui em Porto Alegre, né, a primeira regional mulher que assumiu na Caixa. Todos os meus pares eram homens e, naturalmente, eu sabia que o meu estilo, a minha forma de ser, a minha personalidade, ela estava ali a serviço. Eu não teria por que mudar a minha personalidade, essa minha espontaneidade e a minha gargalhada, que é muito natural, pelo fato de eu estar no ambiente corporativo. Foram 11 anos de gerente regional e já desde o meu início eu comecei sendo eu. Porque eu lembro que a maioria dos regionais mandavam aquelas mensagens preto e branco, e-mail, né? Tudo muito formal. E eu já cheguei com um e-mail colorido, figurinha. Lembrei disso agora. Lembrou, né? Então, por quê? Porque sempre o meu foco era atingir as pessoas, as equipes. Porque sem equipe, tu não faz nada. Então, como tocar o coração dessas pessoas que estavam distantes nas agências e que no qual o objetivo, o resultado, sempre é o principal. Mas a forma de tu fazer é que faz a grande diferença. Já procurou encurtar uma distância ali, né? Total, proximidade. Uma frieza que possa haver, né? Distanciamento da própria função. Até mesmo porque o banco, a área bancária, o meio bancário, comercial em si, mas eu puxando mais para bancos, ele gera essa frieza, né? O funcionário está ali, ele acha que ele é só ele vai ser somente cobrado pelas metas e que não tem essa proximidade do gestor imediato, do líder dele. Então, isso não que seja uma regra, óbvio. Sim. Mas, no geral, às vezes ele já entra no banco, qualquer que seja, achando, eu tenho valor só pelas metas em si. E quando gera essa proximidade, gera valor para ele. Totalmente. E o engajamento, né? Eu lembro de pessoas falando, como eu atendi algumas agências que eram representadas pela Elisete, muitos resultados que o pessoal fazia por ela. Sim. Então, isso é muito legal no meio corporativo, numa empresa tão grande, né? Eu estou fazendo aqui por ela, pelo engajamento, pela forma que era conduzido. Sim. É essa proximidade com as pessoas, porque, na verdade, o que as pessoas mais desejam? Né? As pessoas desejam serem vistas, as pessoas desejam pertencer. É a questão da vinculação. As pessoas precisam entender que elas... Não entender, elas precisam sentir que elas fazem diferença naquela equipe. Então, eu estando como gerente regional, afastada das agências, como incluir todas essas pessoas de forma com que elas trabalhassem com vontade, com sentido. Eu ainda percebo que no mundo corporativo se esquece muito dessa questão. Qual é o sentido do que eu estou fazendo? Isso que torna tudo muito mecanizado. Fica muito automático, né? Acaba fazendo por fazer. Exatamente. Por quê? Porque tem alguém me cobrando. Mas sem perceber qual é o sentido daquilo tudo. E aí, eu como regional, claro, a pressão era muito grande. Né? Muita pressão. Mas esse filtro para que chegue de uma forma, de um entendimento para as pessoas. Para que as pessoas entendam o motivo de estar realizando aquilo. Porque tudo tem sentido. É gerar o significado. Né? Total. Então, quando o líder ali, o gestor, ele gera esse significado,
o próprio ambiente, todo o ambiente de trabalho já muda, né? Os objetivos a serem alcançados ficam mais leves, tem maior eficiência, eficácia naquela atuação, então tudo gerando o significado daquilo. Não só como robôs que tem que fazer porque tem que fazer. Exatamente. Que fazem porque tem que fazer, né? Corrigindo. Então, gerar significado, né? Isso eu acho que é uma das questões assim, que é o diferencial quando tu trabalha com pessoas. Porque as pessoas precisam ser tocadas. E, inclusive, né, Elisete, eu acho que é um ponto legal da gente falar, que eu gostaria que tu entrasse, no ponto de reconhecimento. Sim. Então, acho que as pessoas, eu lembro que as tuas equipes, a gente fazia muito, né, ao teu chamado, muitos reconhecimentos, né? Por mensagem, por e-mail, não precisa ser só presencial, né? Mas várias formas de reconhecimento. Então, isso começou contigo lá atrás. Então, explica para nós. Na verdade, é a mobilização, né? De novo, as necessidades do ser humano. Ser visto, ser incluído, participar. Isso é uma necessidade do ser humano. Segundo, ser reconhecido. Mas é reconhecido quem faz. Né? Então, quem faz, ele espera isso. Alguém que ou aplauda ou que diga, olha, tu fez a diferença. Todos fazem, mas quem se destaca por determinadas realizações, é natural que a pessoa espere esse reconhecimento. Porque teve todo o engajamento, toda a dedicação, e aí, quando aconteceu de fato, e aí fica esperando, né? E agora? Não. Vai ter um reconhecimento? Alguém vai me enxergar aqui? Sim. Vai saber exatamente o que eu fiz? Qual é o significado do meu trabalho, da minha realização? Então, acho que é um fechamento. Sim, sem dúvida. E também é uma coisa que eu acredito que cada vez mais as empresas elas estão atuando dessa forma. Mas, às vezes, a gente percebe que, às vezes, pequenas empresas não têm esse trabalho que atualmente as grandes empresas já realizam. Mas as pequenas empresas, aqui fica a dica, né? Para que esses empresários, né, que estão começando, o quanto que é importante, mesmo numa equipe pequena, as pessoas terem o significado do que fazem. Como eu digo assim, toda equipe tem que ter o momento do house na boca, que é o momento que ou do Red Bull, né? Dê asas para a sua imaginação. Tu vai subindo e tu olha de cima e a equipe toda enxergar o que eu estou fazendo e qual é o objetivo daquilo que eu estou realizando. Quando uma equipe enxerga isso, ela naturalmente se mobiliza mais. E ter, sim, indicadores para que aqueles que são destaque sejam reconhecidos. Porque, senão, realmente acaba a pessoa mesmo se desmobilizando. E não adianta, gente. A motivação é interna. A motivação tem que vir de dentro para fora. Mas o meio te mostra como fazer isso. O meio favorece. Total. Ou desfavorece. Estou muito motivada e aí vou para uma empresa que talvez os valores dessa empresa não estão de acordo com os meus. Aí começa a dar o embate. Sim, sim. Elisete, só um ponto aqui. A gente falou do reconhecimento desde que faça, né? Aquele que fez. Sim. E aquele que não fez, para lidar com uma frustração, por exemplo? Sim. Porque ele viu alguém fazendo, da equipe dele. Ele não fez. Para que não ocorra numa... vamos lá, cair numa situação de ficar cada vez pior, porque eu sou ruim, uma depressão profissional. Sim. Não sei, tem vários termos que possam ser usados, né? Como agir nesse momento? Reconhecer porque fez, ótimo, maravilhoso, é bom para mim enquanto líder, é bom para o liderado. E lidar com a frustração daquele que não fez. Sim. Né? Eu acho que assim, a primeira questão, as pessoas são diferentes. Isso é o base. É a base para qualquer líder. Reconhece que cada pessoa ela está num degrau nesse processo. E cada pessoa ela tem talentos e dons que eles precisam ser aproveitados dentro daquela equipe. Então, tem algumas pessoas que às vezes elas são mais analistas.
E aqui já trazendo um pouco, que depois eu vou falar do meu trabalho atual, essa análise de perfil comportamental. Tem pessoas que são mais analistas e que gostam mais daquele trabalho, né, de analisar mesmo, né, planilhas e acompanhamentos. Outras pessoas são mais comunicativas, então servem mais para o relacionamento, certo? Aquelas pessoas que são extremamente objetivas para alcançar um resultado. E temos aquelas pessoas que são aquelas que, às vezes, a gente chama de politiqueiro, que é aquelas pessoas que fazem a harmonização. Muito bem. Fundamental. Saber onde colocar a pessoa para que essas habilidades sejam melhor aproveitadas. 2. Todos nós temos esses 4 perfis. O que é importante, então? É importante a gente, como líder, estar estimulando essa pessoa a desenvolver os demais perfis na qual ela não está exercendo. Por quê? Porque o ideal é que a gente seja pleno. Use cada um dos perfis no momento que precisa. Muito bem. Aí, aquele funcionário que não está respondendo à expectativa. Melhor coisa, sentar, conversar. Se fala muito na questão do feedback, que é o líder fala, ou o chefe fala, e ele ouve, tipo assim, ó, o que foi bom, o que não foi bom. Isso, na minha concepção de tudo que eu venho estudando, isso é uma coisa já ultrapassada. Por quê? Isso só afasta a pessoa. Porque aqueles pontos que ela precisa desenvolver, ela ouve do outro e não assimila. Por quê? Porque ela vai criar uma resistência. Pô, ele está apontando aqui meus pontos. Isso cria, até a pessoa elaborar demora. E aí não tem os argumentos na hora. Acaba Exatamente. Que não consegue raciocinar, Processar. não consegue processar. Então, importantíssimo, a gente está sempre alinhando esses empregados que não estão com isso tão claro. Isso é importante. Não deixar para um dia específico. Agora, é importante formalizar? Sim. Como? Como que uma pessoa se abre para se desenvolver? Porque não adianta. Não é o líder que chega lá e bate com o martelo e diz, tu tem que fazer isso, isso. Não. Tem que ser dentro. Como que a gente provoca numa pessoa para que ela se abra para desenvolver outros talentos? Fazendo perguntas. Sim. Estando próximo. E aí vem aquela coisa de o feedback não pode ser... Não tem a comunicação, né? Só ouve. Aí não tem perguntas. Não aí tem. vai só... É porque quem é um monólogo, né? Quem está recebendo feedback... Eu recebo feedback direto. Diariamente. Mas aí eu não... Então eu já não tá deixo, aqui a dica. Eu não deixo ele falar. E eu não tenho espaço para argumentar, entendeu? Jura? Tá vendo? É por isso... ao vivo, gente. Já fala com ela que assim não... Já fala que não funciona desse jeito. Tá por isso que ele não se desenvolve. Claro! Por isso que eu não me desenvolvo em casa, porque é só... Assim, perguntas. Faz perguntas. Eu vou fazer um checklist. Mas isso assim, Murilo, tu acha que seria mais proveitoso quando tu chegar em casa, tu já lavar a louça? Ou tu acha que não seria proveitoso? Ou pode lavar depois das... Perguntas para que toque no coração. Eu acho que a gente já pode encerrar por aqui, porque... Olha que eu tô dando uma consultoria aqui de graça. A sua presença não tá sendo muito boa para mim, então... Gente, mas assim, brincadeiras à parte, é uma analogia que é legal a gente fazer dessa forma para entender assim, por mais que eu receba o feedback ali do meu imediato, né, do meu chefe, gerente, gestor, líder, eu preciso de um espaço para eu falar. Sim. E muitos não têm, a maioria não tem. Não tem. Porque eu posso falar ali de uma dor que eu sinto que talvez seja simples de resolver. Sim. E aí muda tudo. E aí cria uma resistência. Né? Sim, cria. Acha que é alguma coisa pessoal, que é uma perseguição, daí já vai para uma outra Exatamente. esfera. É isso, é essa perseguição, sim, que eu sofro. Que é que tu sofre. E assim, quando a gente se propõe a desenvolver as pessoas, é isso, é tu perceber aonde que essa pessoa tem, o que ela tem que acessar. E isso tu faz dessa forma, né? Instigando ela a pensar no que ela pode melhorar. À medida que a pessoa chega, não... Porque, gente, vamos falar sério, né? A gente tem noção da maneira, a gente tem uma visão da maneira como tu está realizando. Se tu percebe que o outro está realizando muito mais, tu tem essa visão. Pô, eu não estou conseguindo.
mas não estás conseguindo porque tu tem uma limitação. Quando tu instiga a pessoa a pensar o que ela poderia fazer de diferente para conseguir, ela começa a olhar para dentro. E muitas vezes a pessoa não para pensar nisso, né? Segue fazendo a mesma coisa e quer resultados diferentes. Exatamente. E aí não vai ter esse resultado. Então, o feedback ou uma conversa com alguém que talvez não seja só do meio, também vai abrir a visão. Por quê? Porque, gente, assim, ó, por mais que às vezes a pessoa tenha a noção ou tenha a visão do que ela entrega, às vezes ela precisa de um apoio. Ela precisa de uma provocação para que ela olhe para dentro dela. E eu vou dizer mais para vocês. E aí, já trazendo um pouco do meu trabalho atual, né? A maioria das nossas questões, elas estão no inconsciente. Não é consciente. Né? O comportamento reflete, mas tem coisas muito guardadas lá embaixo. Então, as questões, os problemas e as dificuldades, né, as travas estão lá no inconsciente. Mas o inconsciente também tem a solução. É a pessoa que tem a solução. Então, quando tu provoca e vai instigando, ela até mesmo a buscar ou observar mais o que um colega faz e que faz tão bem feito. E aí, isso tudo desperta ela para olhar e para se desenvolver. Claro, a pessoa ela tem que ter um pouco de abertura para isso. Às vezes a pessoa está tão travada que nem isso ela consegue se abrir para. Né? Então, ter essa sensibilidade de saber como tocar e provocar esse desejo da pessoa se desenvolver. Então, por isso, tanto sucesso, né, na gestão pois da daí, Caixa. Aí tá tudo explicado. Isso Conhece de resultado. Conhece de pessoas. Mas é interessante que naquela época na Caixa eu não tenho tudo que eu estudei depois. Pois era esse ponto que eu queria chegar. Se esse exercício todo, essa visão que se tem hoje, agora, foi ali ao longo dos 11 anos ou mais. Sim, mais. Uma pergunta que não 11 anos calar. De regional, né? De regional. Tem muito mais de equipes de gerente geral. De equipes, quantos anos? Melhor nem... Vamos fazer o cálculo agora. Não, só um pouquinho. Eu fui emancipada para entrar na Caixa. Por isso. Não, no geral, no todo, foram 28 anos de gestão de equipes. E o que te deu sair da Caixa? Conta para nós aqui, que eu tô curiosa. Como foi essa decisão? Que eu acho que foi uma decisão difícil, né? Sair da Caixa. Gente, eu achava que eu não ia conseguir sair da Caixa. Da maneira como eu me realizava trabalhando as pessoas para o resultado. E até a minha visão naquela época, como eu digo, tudo eu realizava de uma forma muito empírica, não com os estudos que eu tenho hoje. Eu achava que eu não ia conseguir porque eu me realizava, eu era feliz. As minhas gargalhadas não eram à toa. Né? Então, eu era muito realizada nisso. Aconteceu uma situação na minha vida, que foi um trauma. Né? Eu perdi a minha mãe num acidente, numa virada de ano, de 2018 para 2019. Pós entrada de ano, todo mundo em festa. Né? Ela caiu de uma escada, traumatismo craniano, foi um trauma. Ali foi um momento, a partir dali, eu revi toda a minha vida. Então, o que eu... Inclusive, assim, eu acho que aquela situação toda, atualmente, eu ressignifiquei. Conseguindo entender que aquilo tudo aconteceu também para que eu fizesse essa revisão de vida. Quando eu fiz essa revisão de vida, o que eu identifiquei? Eu achava até que a minha força era a adrenalina, essa coisa, né, de tocar para cima. Mas não. A minha força, o meu talento maior era a empatia. Porque fez eu recordar de uma situação lá da minha infância em que eu não tinha idade ainda para ir para a escola, acabei indo porque a minha mãe pediu uma exceção, e toda vez que uma criança não aprendia, a professora me colocava do lado e a criança aprendia, porque era como se eu enxergasse onde é que estava a dificuldade. Então, essa empatia é um talento um dom que eu carrego comigo. E num processo que eu fiz, né, comigo mesma, eu identifiquei isso. Nossa, a minha força é a empatia. Por isso que eu trabalho tão bem as pessoas. Bom, então ali, quando eu identifiquei isso, eu estava pronta para sair da Caixa. Estava pronta para sair. Por quê? Porque eu sabia
que o meu propósito de vida, a minha realização era isso, desenvolver as pessoas. Não sabia ainda o caminho, mas eu sabia que... Sabia que esse dom estava latente. Ali. Então, aquilo ali precisava ser trabalhado. Bom, aí eu saí exatamente 6 meses do enterro da minha mãe. Foi exatamente 6 meses. E no dia 3 de julho, o enterro dela foi 3 de janeiro, 3 de julho. Ali, foi julho, em agosto já fui para São Paulo fazer minha primeira imersão no IBC, em setembro a segunda. Depois fui a Curitiba fazer um curso de análise de perfil comportamental da plataforma DISC, isso que eu trouxe para vocês aqui. E não parei mais. Aí, no outro ano, fui a São Paulo fazer curso de constelação. Veio pandemia, muito estudo, aprofundei muitos estudos de constelação e outros cursos mais. Surgiu o curso de inteligência espiritual, ensinamentos indianos. Imagina, uma pessoa totalmente racional. Eu ia falar assim. Sou formada em matemática. Saiu matemática. Formada em matemática. 100% comercial, porque é gerente regional, eu lembro né, das campanhas e a tua fala nas reuniões, sempre muito motivada. Total. Então, acho que isso é bom da gente relembrar. Sempre muito motivada. Eu nunca te vi chorosa. Não tinha espaço para isso. Lembro que, inclusive, eu lembro desse episódio da tua mãe, que a gente se falou. Foi o único momento, assim, que por mensagem a gente se falou. Isso. E eu disse, claro, lógico, né? Perdendo a mãe, a pessoa mais importante da nossa vida, sim, exatamente. Sim. Aí eu lembro que foi um baque, assim. Mas fora isso, é só alto astral, só risada. E às vezes eu tava me sentindo, né, meio para baixo, eu ia lá, sentava na frente dela, 5 minutos já passava. Já passava, já... Não, é muito legal conviver e trabalhar com alguém que tem essa energia. E olha que a minha vida não teve dificuldades, como a de todo mundo. Lógico. Como a de todo mundo, a vida, ela tem dificuldades. Mas depende muito do que a gente faz com essas dificuldades. É olhar, né, para essas dificuldades e perceber a que elas estão a serviço. A que elas estão a serviço? Porque a aprendizagem tem muita aprendizagem. Muita, muita, muita. Mas voltando à reviravolta, matemática. Sim, gestão. Eu fiz um pós em gestão empresarial. Aí, depois disso, né, as formações no IBC, constelação, fui fazer curso de inteligência espiritual, ensinamentos indianos, hipnose. 2 formações de hipnose. Não saiu daqui e veio para cá. Total. Mas tu entende que eu comecei, aí sim, veio o fundamento daquilo que eu fazia de forma empírica. Pô, são completamente diferentes, mas gera significado. Se gerou significado... Exatamente. É o que vale. Aí vê que tá no caminho certo. Dá aquela sensação de cumprir aqui o meu objetivo, onde eu estava. Sim. E agora eu vou partir para uma outra coisa tão gostosa quanto, porque tem significado para mim. Outra pessoa pode falar, é o curso de... como? Do indiano lá? Inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Alguém pode pensar, mas de onde surgiu essa ideia, cara? Eu jamais pensaria em fazer. Mas para quem fez e optou por isso, foi atrás, tem significado e tem que ser respeitado e admirado. Sim. Porque são poucos, né, que vão atrás desse tipo de curso, de capacitação, de algo diferente, né? É porque, na verdade, nós temos, né, de novo, e eu percebo muito isso porque quando eu trabalhava, né, na Caixa, eu tinha o meu masculino muito forte, até para conseguir, né, fazer aquelas reuniões com os demais pares, né, e às vezes reuniões muito calorosas, no qual tu tem que te impor, meu masculino. E o que acontece? Essa questão da espiritualidade, do acolhimento das pessoas, eu também tinha com as pessoas, mas eu precisava desenvolver mais. E foi esse o caminho, que eu me abrisse mais para isso. Mas, claro, que o meu lado executor, o meu lado racional, de buscar, continua aqui. Então, é tu usar em cada momento. Até porque o trabalho que eu faço hoje, eu preciso também, né? E é uma coisa muito natural de tu sentir o outro para perceber o que o outro pode se desenvolver mais. E tem o teu trabalho também, que daqui a pouco dá para a gente já pular uma etapa aqui, que é um trabalho fantástico, que é a mentoria empresarial. Sim.
Que aí junta tudo, né? Aí Exatamente. Acho que faz essa... Deixa eu falar então um pouco do meu trabalho atual, né? Então, com o que eu venho trabalhando hoje? Sim, eu faço atendimentos individuais também e únicos, como constelação, que é uma coisa que eu estou estudando cada vez mais, me aprofundando, né? Porque as constelações, ela não olha a pessoa como... Claro, a pessoa é um ser único, mas junto com ela, ela traz toda a história da sua família. Tem todo um sistema atrás. Então, é isso, as constelações olham a pessoa e todo o seu sistema. Porque a maioria das nossas amarras, elas estão em nós, mas também estão no sistema. Então, eu faço atendimento também de hipnose e tenho um trabalho, né, de mentoria muito focado para líderes, empresários, em que muitas vezes a pessoa está sem sentido, sem perceber, né, o caminho que ela vai trilhar. E é muito interessante que muitos líderes me procuram. Eu gostaria que tu fosse fazer um trabalho lá na empresa, né? Porque a gente está precisando definir algumas coisas, claro, porque eu tenho essa experiência do empresarial. E eu sempre digo, antes de olhar para a empresa, eu tenho que olhar para ti como líder. Porque a tua empresa reflete a tua liderança. Então, eu tenho que trabalhar esse líder, né? Tocar nessa alma, perceber o que está... Quais são os pontos que estão ali dentro e que precisam vir à frente. Quando a gente trabalha isso, naturalmente, a maioria dos meus clientes dizem que o final de um processo de mentoria não é só um despertar profissional, é um despertar para a vida. Porque tu revê os teus valores, tu revê aquilo que é importante para ti. Fazendo esse trabalho com o líder, aí sim, eu sou muito chamada nas empresas para fazer um trabalho com as equipes, dou palestras, dou treinamento. Teve em São Paulo agora, né? A última semana. Fui fazer um curso de constelação empresarial. Então, de novo, sempre agregando. Eu estou num processo, né, de estar sempre agregando e crescendo, agregando conhecimento, vivências e experiências. E isso faz com que realmente cada vez mais eu possa entregar mais para os meus clientes. E esse trabalho, Elisete, é um trabalho muito... Vou falar... Tô chutando aqui, tá? Você que vai me dizer se é um chute correto. Assim. Pegou, né? Deve ser muito duro, porque no ambiente empresarial, esses líderes, sócios, assim, muitos deles se aventuraram ali, eles não tiveram uma formação para aquilo. Então, não é a culpa direta deles, né? Então, tem muita gente até que é cética, não acredita num desenvolvimento, que um desenvolvimento de coach, mentor, e tem várias definições, sim. Né? Não entrando no método da definição, mas muita gente não acredita. Eu não vou porque eu não vou me desenvolver. Só que ele caiu ali muitos de paraquedas. Sim. Não se preparou para aquilo, foi uma oportunidade, aproveitou, está se dando bem, mas poderia ser muito melhor. Ou não está indo tão bem, o que poderia corrigir. Então deve ser muito duro, né? Porque você não conhece a pessoa, não conhece o profissional e tem que passar a conhecer para gerar o significado para ele, né? Total. Acertei o chute? Não? Total. Ó, Murilo, perfeito. E tu falou duas questões aí extremamente importantes. É quando tu cai na culpa. Que quando tu cai na culpa, eu digo que é te puxar para baixo. Né? E muitas vezes, quando cai na culpa, tu precisa de alguém para te trazer de volta. Porque a culpa realmente, ela corrói, ela fica ali, né? E muitas vezes essa culpa, ela vem, não é nem da cobrança externa, é da cobrança interna. Porque eu sempre digo, nosso maior inimigo não está lá fora, está dentro. Porque nós somos os nossos maiores cobradores. Então, internamente, a gente se corrói. Se cobrando por que fez isso, por que não fez... Pô, eu podia ter feito isso. Então, essa cobrança, ela sacrifica. Né? E o que faz uma pessoa de não buscar um apoio para esse desenvolvimento? O que faz? Muitas vezes é o ego. Por quê? E o ego não é amor próprio, não tem nada a ver, né? O ego
são essas capas que a gente vai criando toda uma história de vida em que tu foi passando por dores e naturalmente tu foi colocando uma casquinha. Aí passou por outra dor, para te proteger, coloca outra casca. Até que isso aqui virou uma armadura. Virou uma armadura. Então, essa armadura que muitas vezes faz com que a gente fique só no mental e não consiga, às vezes, nem expressar o que tu expressou agora, que é a culpa. Né? Às vezes a pessoa está tão no mental... não entende que é a culpa, né? Fica, não entende. Mistura sentimentos, não expressa. E nem expressa. Aquele narcisismo. Eu não preciso dela ou dele para falar o que eu tenho que fazer. Eu sou foda, eu faço. E o narcisista realmente é uma das vivências para essa pessoa que é sofrido. Ela não manifesta porque ela só torna a racionalidade. E é capaz assim, né? É a cegueira. Cegueira, porque ela faz as coisas tão no automático que ela não percebe, ela não sente o que ela está fazendo. Por quê? Porque bem lá atrás, tem uma dor tão grande, mas tão grande, que essa pessoa, ela, como criança, ela não conseguiu elaborar. E a única coisa que ela fez foi colocar uma armadura no sentir. Para se proteger de outras situações como aquela lá atrás. O medo. Aí... O medo gera isso. Então, na verdade, é uma armadura que a pessoa coloca. E, atualmente, ela age totalmente pela racionalidade. Pode perceber, pessoas que são muito, muito racionais, que não estão se conectando com o seu sentir, são pessoas que, inconscientemente, elas sofrem. Porque acessa aquela dor lá de trás, só que elas nem percebem, né? Elas não têm esse nível de consciência. Então, isso realmente gera uma série de dificuldades. Por quê? Porque a pessoa até age, né, às vezes de uma forma agressiva, verbalmente, ou maltratando o outro, sem perceber. Imagina um perfil desse na gestão, né? Então, destrói a empresa. Se a empresa é pequena, né? Uma empresa que iniciou há pouco tempo e ainda está, né, se reestruturando, se estruturando, acaba falindo. Porque imagina ter colaboradores abaixo de uma pessoa com um perfil tão, não diria agressivo, doente. Mas... Eu diria que é doente. É uma doença. Assim, uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer em relação, já voltando à questão empresarial. Hoje, muitas empresas, microempresas principalmente, não só no Brasil, no mundo inteiro, acabam as suas atividades com menos de um ano. Aí tem uma outra estatística com 80% acaba em 2 anos. Aí tem um outro percentual que é em 5 anos. E eu queria trazer para a gente discutir aqui, conversar, por que isso? Então, muitos, eu acho que tem a ver com a tua fala inicial. Eu entendo o seguinte, muitos gestores que abrem um negócio pequeno, como nós dois, né? É um negócio pequeno, médio, que conhece o assunto, mas que ainda não teve no papel de liderança. Sim. Né? Eu sou um ótimo corretor, vendo muito, conheço o mercado e abro a minha imobiliária. Sim. E será que eu tenho essa capacidade de gestão, de ter uma equipe, fala um pouco para nós dessa preparação, acho que tem a ver com o teu trabalho empresarial também. Sim. Abrir a cabeça desse gestor para liderar essa equipe. Ele deixou de ser um ótimo vendedor. Agora ele é um líder, ele tem uma empresa. Sim. Realmente, assim, isso requer o quê? Desenvolvimento. Né? É necessário que a pessoa olhe para si. Por que o meu trabalho trabalha muito nessa questão do autoconhecimento? O foco todo é a pessoa mergulhar em si e identificar suas forças e também suas fraquezas. Esse é o primeiro ponto. Uma questão que eu também acho extremamente importante. Toda vez que se abre uma empresa, é fundamental que essa empresa ela identifique qual é o seu servir. Se uma empresa ela não identifica qual é o seu servir, a tendência dela é ela cair no automático. Porque o servir é o que te traz maior força. Por quê? Porque todos nós estamos aqui para servir o outro ou a sociedade. Simplesmente, se tu abre uma empresa que tu identifica que é para ganhar dinheiro, tu já começa mal.
Por quê? O dinheiro vai ser a consequência daquilo que tu identificou como o teu servir. Tu olhar para a sociedade, olhar para a comunidade, perceber o que eu estou agregando para essas pessoas. O que eu estou agregando para a sociedade. E aí eu trago o exemplo dos correspondentes, que é um braço fortíssimo da Caixa. Tem um grande servir. Por quê? Qual é o maior servir de um correspondente? É um braço de trazer acesso à moradia. Um dos bens de maior valor para o ser humano, ter um teto. Esse é um grande servir. Isso tem força. Isso tem força. Então, uma empresa, aí tu trouxe o caso ali, um corretor abriu uma imobiliária. Muito bem, qual é o servir dele? Ele também é um facilitador de acesso entre o desejo de um cliente e a realização. Então, o servir dele é isso. Se ele enxerga o servir dele tem sentido na sociedade, ele vai. Porque o dinheiro é uma energia que ele vem à medida que tu está trabalhando em cima desse valor. Tu vai ter uma equipe, coisa que tu não tinha antes. Como que tu vai trabalhar as pessoas? As pessoas também têm que reconhecer esse servir. É bem importante. Eu diria que é quase como a missão da empresa. Sabe? Exatamente. É a missão da empresa. Qual é a minha missão aqui? Todos nós temos individualmente. E temos como empresa. Qual é a minha missão? Então, a missão, quando ela está consolidada para cada um dos funcionários, né, dos colaboradores, isso tudo, né, faz com que ganhe força. Aí tu cria uma liga nessa equipe. E a partir disso, imagina, tu trabalha numa realidade, passa a trabalhar outra. Tu necessita desenvolver outros aspectos teus. Porque, em geral, por exemplo, um corretor, ele é um baita de um comunicador, um vendedor, né? E essa comunicação dele está a serviço da sociedade. Muito bem, aí tu passa a ser um gestor. E a empresa é tua. Tu tem que te desenvolver como analista, porque tu tem que ter um controle de entradas, saídas, de despesas, porque se tu não tem, isso fica solto. Isso não é um negócio. Tu continua comunicador, sim. Desenvolve o teu analista. Tu tem que ter essa análise, né? Tu tem que ser, sim, a pessoa que vai ter que estabelecer objetivos e metas. Precisa. Coach, né? Treinador da equipe. Treinador da equipe. Mas ele precisa ter uma visão em cima daquilo que ele faz. Onde que a minha empresa vai chegar em um ano? E a equipe tem que saber. Em um ano, eu quero vender eu quero comercializar tantos imóveis, né? Em quanto tempo? Então, a pessoa tem que ter indicadores. Como isso vai ser feito, como né? Isso vai ser através feito. Da internet, né? Meios digitais, e aí entra o lado dele comunicador. Qual é o lado dele comunicador? Como que eu vou trabalhar a divulgação da minha empresa? E eu estou falando tudo isso para vocês e eu estou falando para mim, por quê? Porque à medida que eu saí de uma empresa que tinha toda uma estrutura, que eu fazia assim, falava para a secretária, agenda tal. Agora quem faz sou eu. Então eu também preciso, eu preciso ter o controle, eu tenho que ter planilha dos meus gastos, eu tenho que ter planilha das minhas entradas, eu preciso fazer a minha comunicação, meu Instagram, fazer a divulgação, né? Eu tenho que ter objetivos, até para equilibrar, né, as minhas viagens, meus estudos. Então, tudo isso faz com que o quê? Tu, que antes tinha uma realidade, mudou, tu tem que te desenvolver nos outros perfis. Tem que se reinventar. Total. Então, mas é um processo muito interessante quando a pessoa está aberta. Porque é um processo de muito desenvolvimento e evolução. E eu vejo que uma das missões que a gente tem na vida é evoluir como ser humano. Exatamente. Eu tenho um exemplo aqui que vou compartilhar com vocês, falando da missão, né? Nós, como correspondente. Semana passada, eu recebi um áudio, né, pelo WhatsApp de uma cliente através de um corretor e ela emocionada, chorando, falando: Carol, muito obrigada.
falando da aprovação de crédito dela. Ela estava esperando essa aprovação, já tinha uns 2 meses, deu uns tropeços no meio do caminho, né? Uma pendência lá dela, e aí baixou. E, no fim, a gente não fez nenhum milagre, a gente só aprovou o crédito dela. Mas, assim, com carinho, com atenção, dando retorno para ela. E veio esse feedback, acho que, né, a gente compartilhou. Daí eu recebi o áudio e, nossa, me deu né, aquela coisa no coração, assim, nossa, que legal, né? Que bom que a gente está fazendo isso. E aí eu pensei, eu vou compartilhar esse áudio com a nossa equipe. Então, eu mostrei, né, para as meninas lá, olha que legal. E aí elas ficaram sem palavras, assim, porque é uma emoção a gente fazer parte de uma realização da pessoa, né? E é um cliente que nunca mais vai esquecer desse momento. E vai ficar para a vida dela. E a tua equipe também percebeu qual é o servir delas. Que elas não estão ali só digitando ou conferindo ou lançando dados. Elas precisam fazer aquilo e fazer aquilo com qualidade. Mas, lá no final, tem um sentido maior. E esse sentido maior é o que nos move. Isso é o que nos move. Mesmo que no dia a dia a gente tenha que ser prático. A gente precisa ser prático. Exatamente. A gente tem que ter, mas por isso que é muito importante a gente ter indicadores nas empresas. Indicadores de performance mesmo, né? Para que a pessoa saiba, a gente sabe o sentido final, mas e perceber principalmente e valorizar essa subida de degrau de todo mundo. Reconhecer aquilo que tu trouxe no início. Cada funcionário, ele sobe, às vezes, um sobe um degrauzinho desse tamanho, o outro sobe um degrau enorme. Por quê? Porque cada um está numa fase. Mas os dois têm valor, porque os dois estão evoluindo. Então, a gente ter como medidores a evolução, por exemplo, vocês terem como objetivo que seja evolução mensal ou semestral do crescimento da empresa, né? Então, comemorar esse crescimento. Porque a gente também precisa se reconhecer. Porque, às vezes, a gente, como empresário, a gente não se reconhece. Não se dá conta da evolução, né? E não comemora. As pequenas e as grandes conquistas, né? A gente fala muito, né? Nós dois, marido, sócio, tudo, né? Então, sim. Às vezes a gente faz uma reunião, agora a gente vai falar só da empresa, não vamos misturar os papéis aqui. Para vocês é fundamental. E aí a gente fala. E o perfil também, né? O Murilo é mais organizado, mais isso, mais aquilo. E eu sou mais comercial. Caraca, veio um elogio agora, viu? Ele me completa. Começou a melhorar. E tu te elogia, agora eu já vou dar aqui, ó. Ele me completa, olha, viu? Mas é verdade. E olha, eu digo eu acho que eu sou muito cruel comigo mesmo. Ok, absorvido. Depois a gente conversa sobre isso. Depois a gente conversa sobre isso. Mas olha que legal, gente, que vocês estão trazendo aqui. O quanto que é importante, até isso, lá na época da Caixa, que era uma coisa em cima de um livro que eu li, do Adizes, Gerenciando as Mudanças, acho que era esse o nome, Gestão das Mudanças, que era isso, equipes de liderança com perfil complementar. Porque imagina só, se todos são só comercial, são só para fora. Gente, quem é que vai cuidar da retaguarda? Não tem? Quem é que vai cuidar do financeiro? E se todos são só aqueles organizados, financeiros, tarará, a empresa não vai, porque precisa de alguém para a linha de frente. Então, é importante esse complemento. E também é importante que todos desenvolvam tudo. Porque, às vezes, na ausência de um, no meu caso, eu também tinha o meu perfil era executor, comunicador, mas eu tive que desenvolver o analista para ter mais as planilhas, né? O planejador no sentido de organizar minha agenda, quem organiza minha agenda sou eu. Então, isso tudo fez com que eu me desenvolvesse. Então, é importante a gente desenvolver sempre todos os perfis. Tá? Mas, se vocês são complementares, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não, mas a gente fala muito sobre isso. E muito importante, tá? Aqui fica o recado. Que no dia a dia, a gente tem muitos motivos para comemorar. Muitos. Só que o que acontece? Acontece uma coisa errada. E no que a gente foca? No erro. No que foi errado. E aí, aquele que ficou errado, aquilo que a gente fez de errado, o que saiu errado na equipe, aquilo ali pega um tamanho enorme que joga a gente para baixo. E a gente não valoriza todas as coisas boas que aconteceram naquele dia.
Esse é um ponto bem importante, que eu acho que vale a gente... Vou compartilhar da nossa atuação. Aconteceu uma coisinha, né? Um ponto lá que poderia ter sido melhor na nossa equipe. E aí a gente trouxe na mesa. Olha, aconteceu isso e a gente gostaria de compartilhar com todas, porque com esse erro a gente vai aprender. Sim, perfeito. A não fazer mais. E Ótimo. tá tudo certo. E aí foi legal porque a pessoa que errou, na hora, nossa, eu fiz uma coisa errada, Carol, me desculpa, veio toda, né, lamentando, conversou com o Murilo. Gente, tá tudo certo, a gente tá aprendendo, todo dia a gente aprende, e nesse meio corporativo vai ter alterações, vai ter mudanças e a gente vai cometer alguns erros. Mas o que a gente tem que fazer? Minimizar os erros. Perfeito. E aí a gente colocou, para não errar novamente nesse ponto aqui, a gente vai fazer um checklist para não acontecer de novo. E foi perfeito. Não aconteceu mais. Perfeito. Aconteceu outros, tá? Mas esse não. O que acontece? Assim, eu sempre digo que as dificuldades, os problemas, são oportunidades. Porque a maior aprendizagem é quando surge uma situação difícil. Só que a maioria das pessoas sucumbe na situação difícil. Porque ou se faz de vítima, ou o meu mundo caiu, ou só reclama, e aí afunda na reclamação. Porque a reclamação é a pior coisa que tem, né? E aí traz uma energia ruim para todo mundo. Né? Total. Quando tu pega a falha, que nós somos humanos, ainda, né? Somos humanos e estamos aqui para evoluir. Quando a gente pega essa situação difícil, esse problema, como aprendizagem e fazer disso um processo melhor, gente, show. Eu sempre falava, né, e falo até hoje, quando eu faço as minhas palestras, que é o seguinte: errou? Corrigir o erro rápido. Aprende para não cometer de novo. E vamos embora. Porque tu vai dar um passo grande, às vezes com dor. Porque, gente, não adianta. Não é só amor na vida. Existe a dor. E tudo significa de como que tu olha para a dor e para o erro. Se tu olhar para a dor e para o erro como um peso, vai pesar. E aí, de novo, né? Internamente a pessoa afunda. Então, se ela olha aquilo de uma forma, né, reconhecendo e já pensando o que vai fazer para, primeiro, minimizar o erro e fazer uma aprendizagem daquilo, nossa, tem um valor enorme. Porque toda situação difícil, seja qual for, dá para extrair ali algo positivo, talvez, eu não sei se seria essa palavra, mas dá para aprender. E o aprendizado ali vai ser positivo, óbvio, né? Eu não vou só aprender, eu não vou trazer, vou filtrar algo para mim que seja destrutivo, apesar que alguns ainda façam isso. Eu até citei outro dia, até mesmo na gestão, nós enquanto gestores que fomos, né, ainda somos, sendo liderado, eu tive experiências onde a minha liderança era completa, que eu tive uma liderança, onde eu aprendi com o líder muito do que não se deve fazer. Então, assim, são situações adversas, que a gente muitas vezes tá à prova de algumas questões, onde a gente aprende a filtrar aquilo de positivo. Olha, eu não posso ir por esse caminho ruim, errado, destrutivo, porque isso vai gerar certas situações ruins. Então, eu tenho que absorver de uma situação adversa algo positivo. Então, quando a pessoa consegue fazer isso, talvez seja já também um nível aí de maturidade profissional, né? Para entender isso, senão gera revolta. Né? Todo ambiente destrutivo, ruim que tiver, eu só bater na tecla daquilo que foi ruim, daquela dor, eu não vou talvez evoluir, né? Então tem que pegar aquilo como aprendizado, corrigir o erro e absorver o que tem de positivo daquilo. O Murilo trouxe uma coisa muito importante, que é o seguinte: o ensinamento indiano, que diz o seguinte: nós somos um rio. Um rio, às vezes, andando calmamente, né? Sereno. Esse rio, ele só cresce quando ele encontra outro rio. Nós, humanos, só crescemos quando nos relacionamos com o outro. É na relação que a gente cresce. Por que a gente cresce?
Porque o outro, quando ele surge na tua vida, e às vezes, como tu trouxe mesmo, uma pessoa difícil, né? Ele tá te mostrando coisas que tu precisa olhar para ti e evoluir. Certamente, esse relacionamento difícil, essa gestão difícil que tu passou, te desenvolveu habilidades internas que talvez tu não tivesse te dado conta antes dessa gestão difícil. Sim. Então, todas as pessoas, todos os relacionamentos que a gente tem, elas servem para isso. Se uma pessoa vivesse isolada numa ilha, ela não evoluiria. Então, porque quando ela olha no outro, e às vezes quando a gente critica no outro, é porque na verdade tem coisas dentro da gente que também estão mal resolvidas e precisam ser vistas. Então, os relacionamentos, eles têm esse fim: fazer a gente desenvolver habilidades, fazer a gente olhar para dentro da gente e reconhecer também as questões que não estão legais e se desenvolver. Tá vendo? É. O quanto eu te desenvolvo. Murilo, só um pouquinho, Murilo. Agora, não, por favor. Ela, né? Não, então faz. Tu também desenvolve ela. Claro. Óbvio. Ele tava lá, o riozinho, né? A mãozinha única. Me encontrou, abriu. Meu Deus do céu, ficou um rio agora. Então tem tudo para esse dia a dia. Entende? Cheio de jacaré, de tudo ali. Então, que maravilha! Já pensou se fosse só um riozinho com peixinho? É. Não teria graça? É, o meu riozinho não teria graça. Tinha 2 sereias já de brinde. Já pegou. Que maravilha, hein? Depois chegou o boto. Aí então, pronto. Gente, vai dizer que esse rio aí não tá pleno, completo? Agora não tem saída. E agora trabalhando juntos. Gente, olha que coisa desafiadora, maravilhosa para vocês dois. Olha que oportunidade para vocês, os dois, se desenvolverem como seres humanos. Isso é maravilhoso. Nossa, agradece todos os dias. Todos os dias, antes de levantar, um agradece o outro. Viu? Já começar por aí. Já começa, ó, me agradece. De manhã, porque de noite tem o rally rola. Pode até agradecer depois, né? Se foi legal, tal coisa, a gente agradece. Mas de manhã, cada um olhar para o outro e agradecer. Gente, a gratidão é o sentimento de maior vibração. E a gente não agradece. É verdade. A gente fica muito no automático e não agradece, que é aquilo que mais muda internamente a gente. Só focando no problema. E não olhando, às vezes não honrando toda a vida que a gente teve até aqui. Honrar tudo isso, né? Que fez a gente chegar até aqui. Isso é muito lindo. Honrar a história de vida. E não só apontar as desgraças. E o quanto a gente evolui como pessoas, né? A gente fez uma brincadeira aqui, mas com certeza a evolução, falando do nosso caso especificamente, 2 pessoas, né? Com criações totalmente diferentes. E a gente faz essa questão também da empresa, né? O próprio podcast, a gente precisa estudar e se adaptar também. Então, são várias coisas que, no fim, a gente sai de casa com o pensamento de casal e daqui um pouco é sociedade, daqui um pouco, né? Então, é bem legal. A gente aprendeu muito e vai aprender até... Muito mais. Muito mais, certamente. Assim, Lisete, pelo tema central nosso, hoje, que é o do mundo corporativo para uma carreira solo, você vive isso, né? Nós também. Sim. Né? Que a gente tinha lá toda a posição de superintendente, que trabalhávamos no grupo segurador da Caixa, e depois os desafios nossos, né? Solo, vamos puxar a carreira solo. O exemplo que a Carol trouxe de um corretor que, né, isso vale para todos nessa área comercial, enfim, que quer se desafiar, né? Tá numa empresa, num trabalho CLT, vamos assim, né, dizer, e quer empreender, quer ir para uma carreira solo. Esses desafios que tem diariamente, o que faz a pessoa, muitas vezes, não partir, não ter a ação, não ter a atitude para buscar? Às vezes é tudo o que ela quer, né? É sair de onde está hoje e se desafiar, como você fez. Teve os motivos. Poderia ser antes? Não sei. Poderia ser? Poderia. Por que a gente... Foi naquele momento que a gente fez? Foi porque não tinha outra coisa a fazer? Foi porque atingiu uma maturidade profissional?
cada caso é óbvio que é uma situação distinta. Mas eu puxo para a nossa discussão uma palavra muito relevante, e aí dá talvez um podcast só disso, que é o medo, né? Sim. Então, medo em tudo na vida, não somente na mudança, mas em tudo que está em torno do medo. Eu queria que você pudesse falar sobre isso, se é exatamente essa ideia de medo da mudança que faz as pessoas ficarem ali na inércia, né? Não ter essa ação ali, né? Vamos lá. Primeira coisa, todas as nossas emoções, elas fazem parte. Então, o medo, a raiva, a alegria, né? O amor, tudo isso está dentro da gente. Nós somos humanos, nós temos essas emoções. Qual é a situação mais crítica? É que a gente não quer sentir o medo, a raiva, a insegurança, a gente não quer. Então, a gente faz de conta que não tem. O que é a primeira causa de dificuldade. Por exemplo, a gente estar aqui, quando vocês começaram o podcast, claro que deu insegurança, claro que deu aqui, a mão ficou gelada, natural. O medo, ele tem sempre uma intenção, com todos nós, que é nos proteger. A raiva é o sentimento que nos traz mais força. Então, esses sentimentos, eles também estão a serviço da gente. Qual é o problema? Quando o medo paralisa. Por que que o medo paralisa? Porque tem questões lá de trás com o que fizeram com essa pessoa possivelmente ficasse paralisada por uma situação de medo, ok? Como que a gente libera isso? Primeira coisa, a pessoa realmente tem que se abrir para isso, reconhecer o medo, que não deixa de ser o que a gente fez aqui. Tá, tô com medo de ir lá, vou gravar, tal coisa. Então, a segurança, reconhece o medo. Porque a gente não nega as emoções. A gente reconhece, sim, estou com medo. Eu estou com medo de dar um passo. Eu estou com medo de sair dessa realidade e criar minha própria empresa. Estou com medo, ok? Medo, seja bem-vindo. Ok? Quando tu reconhece que existe o medo, ele diminui. Ele diminui. Tu reconhece, ok, tá com medo? Sim. Fica mais confortável. Fica. Tu reconhece que tá com medo? Sim. Mas vai com medo mesmo. O que vai fazer tu tomar a atitude e o medo não te paralisar? Primeiro, quando tu perceber que tu tem muito a fazer pelas pessoas e pela sociedade. De novo, é tu agir em prol de alguma causa. E não só olhar o financeiro. 2, tu fazer uma análise desse mercado e perceber que as tuas habilidades, que o jeito com que tu vende, a forma com que tu trabalha, faz diferença no mercado. Por quê? Porque cada um tem suas habilidades, seus dons. Então, aí tu percebe, primeira coisa, tu olha para ti, reconhece as tuas emoções, reconhece os teus talentos, o que tu faz de diferente. Eu sou aquela pessoa que dá um atendimento, que pega o cliente no colo. Sou um excelente corretor. Sou um excelente corretor. Eu encanto o cliente, né? Eu encanto o cliente e esse cliente, ele fica fiel a mim, porque ele continua falando comigo, ele vibra com as minhas coisas, tá? Eu sou tão bom de relacionamento, a pessoa fica até meu amigo, certo? Bom, eu sou tão bom nisso que eu posso usar essa habilidade. Nesse mercado, existe espaço para isso? Existe. Claro, mas se eu quero dar esse passo, eu tenho que me programar, eu tenho que planejar. Eu tenho que perceber, eu tenho que anotar, eu tenho que ter como a gente disse, né? Tu tem que ser um analista para identificar quais são os passos que tu vai ter que dar. Então, tu tem que colocar no papel e não ficar só num sonho. O que eu identifico? A maioria das pessoas, elas possuem sonhos, mas às vezes elas não têm força para construir esse novo caminho. E essa força que traz para esse novo caminho tem muito a ver com essa questão de tu ver o sentido e de tu poder estruturar aquilo que tu vai fazer. Se não, gente, o que acontece?
tu só vai te aventurar sem ter uma situação mais organizada. E é preciso isso. E aí vai se deparar com situações no meio do caminho que não estava previsto. E aí começa já a se desmobilizar. Exatamente, a insegurança. Aí o medo começa a crescer de novo. Por quê? Porque realmente não fez a análise que é preciso ser feita. Então, assim, eu posso considerar o medo, ele é importante, mas eu tenho que ter a aceitação e o enfrentamento, eu tenho que enfrentá-lo. Sim. Eu não posso fazer de conta que, assim, que ele existe, ou que ele não existe, ou desdenhar do medo. Por exemplo, um bombeiro vai descer de um prédio, não tem medo nenhum de altura. Será que ele vai checar se o pino da corda está travado? Perfeito. Ele não tem medo nenhum de altura, e aí pode... Né? A gente sabe as consequências. Um mergulhador vai checar se o cilindro tem gás ou não tem. Sim, né? exatamente. O medo, ele é importante para gerar o cuidado. Sim. Né? Nós não podemos fazer de conta de, eu sou muito maior que isso, não tenho medo nenhum, porque aí não vai gerar o cuidado. Eu vou remeter agora naqueles momentos que a gente tinha de SRs, que dava treinamento, uma plateia com 500 pessoas lá. Pensava, caraca, eu vou falar do produto tal, de uma previdência, enfim. Será que vai surgir uma pergunta que eu não sei? Sim. O que eu vou fazer com isso? Tô com medo. Eu identifiquei o meu medo. Eu aceitei. Pode ser que tenha, mas eu vou estudar. Eu vou me preparar. Eu vou reduzir o risco de que aconteça alguma pergunta que eu não saiba. Pode acontecer? Pode. Não tem problema. Eu vou atrás da informação, mas eu vou enfrentar. Eu vou bater de frente com a plateia, vou passar o meu conteúdo. Se houver pergunta, vou responder aquilo que eu não saiba. E ir atrás. Porque se eu identifiquei o medo, eu vou me preparar para aquilo, né? Sim. Tu trouxe uma coisa que é extremamente importante, que às vezes eu preparo pessoas também para entrevistas. E só um detalhe, que assim, o medo tu não enfrenta, tu acolhe. Sim. Tu acolhe como? Tu tá entrando agora numa palestra, né? E por mais, digamos, desenvoltura que eu tenha, né? Claro que vem o medo, vem a insegurança. O que a gente faz com aquele medo que tá dentro de ti, que tu tá aqui, né, com a mão gelada, o coração palpitando, o que tu faz? Não, tu não entra em embate com ele, tipo assim, não quero te sentir, não posso te sentir. Não, tu sente. Tu acolhe ele como se fosse uma criança. Uma criança. Tipo assim, ó, pega o medo, ok, eu sei que tu existe, eu sei que tu quer me proteger, mas agora chegou a hora de eu ir lá servir. Chegou a hora de eu realmente ir lá agregar para essas pessoas e cumprir a minha missão. Pega esse medo, deixa aqui no cantinho como se fosse uma criança. Tá? Reconhecendo, acolhendo ele e vai. Por quê? Porque a tua missão, a tua realização é maior do que isso. O propósito, né? O propósito. E aí vem a motivação também, né? Claro. Qual é a tua motivação? Eu Sem quero dúvida. estar ali, eu quero superar isso. Exatamente. Então, acho que vai muito na questão da motivação, do objetivo. E o teu servir naquele momento, dando aquela palestra, o que é? Trazer a informação para as pessoas. Então, o teu servir é muito maior, porque tu está ali para trazer orientação, para que essas pessoas consigam realizar mais e com mais qualidade. Isso é muito grande, é muito maior. E aí, quando tu acolhe o medo, deixa ali no cantinho, tu vai realizar a tua parte. E tem aquela questão também da confiança, né? Do sair do corporativo para um enfrentamento ali de uma carreira solo, enfrentamento não, mas investir em mim mesmo. Será que eu sou capaz daquilo? Muitas oportunidades podem ser deixadas de lado pela pessoa pensar, eu não tenho credenciais para isso. Sim. E aí talvez seja um erro muito grande, porque ela não enxergou que é capaz. E aí numa situação que não tem para onde correr, ela vai, por fim, enfrentar e falar, poxa, eu poderia ter feito há muito mais tempo. A zona de conforto que deixa a pessoa ali meio sem pensar, né? Sem enxergar as situações à sua volta. Sim. Então ela, em o enfrentamento do medo, desde que ela tem autoconfiança, ela saiba do que ela é capaz, enfrenta de uma maneira muito mais leve, né? Muito mais suave esse medo. Sem dúvida. E essa autoconfiança também é uma coisa que a gente vai desenvolvendo. Porque, naturalmente, quando tu vai fazer alguma coisa diferente, tu não tem essa confiança toda. Não tem. É porque tá certo. O nosso tema central aqui, sair do mundo corporativo e ir para a carreira solo, hoje é praticamente aí qual é o percentual de pessoas que, por exemplo, no caso do MEI, né? Muitos microempresários
E aí volta aquela história, né? A preparação para essa empresa, a preparação para ser solo. Porque é muito mais simples ter um CNPJ que cuida de mim, né? Sim. Qualquer coisa, eu tenho uma empresa, meu nome é a empresa, do que ter... E tem uma questão que eu acho que é muito importante a gente trazer, que é o seguinte. Nós, humanos, ainda vivemos muito só olhando para o externo. Não se reconhecendo, não olhando para dentro de si. Então, o que acontece? Tudo que surge, todas as dificuldades, a culpa é do externo. E aí eu trago que eu acho isso que é muito importante para a gente ter noção na vida, que é o seguinte. A gente, às vezes, gasta a energia muito no círculo de preocupações. Que é o seguinte, eu responsabilizo o que não deu certo no externo. Ou fico preocupado, coloco toda a minha energia no externo, coisas que eu não tenho influência. Então, por exemplo, deu errado isso. Porque a culpa é a da Caixa, para o correspondente. Ou lá para o corretor, porque a Caixa, né? Culpa o externo. Coisas que tu não tem influência de mudar, certo? Porque é a política, porque é o preço da gasolina. Tu consegue mudar isso? Não. Tu gasta a tua energia nisso. Tu gasta o teu tempo assistindo BBB. Coisa que tu não tem influência. Só gasta teu tempo, enquanto tu poderia estar usando teu tempo em outra coisa. Tem muitas pessoas que ainda colocam a sua energia nesse externo, ou se vitimizando, que são, né, não está conseguindo fazer por causa do externo, ou gastando sua energia se alimentando de coisas que não têm influência. Esse é o círculo de preocupações. O círculo de influência, que é onde tem que estar a nossa maior energia, é naquilo que eu posso fazer frente àquilo. Muito bem, eu sou um corretor, eu sou CLT, eu quero sair. Aí tu tem influência, tu tem uma decisão, é tua. O que eu preciso para fazer isso? O que eu preciso? Eu preciso estudar mais. Eu preciso estudar mercado. Então, tu vai investir o teu tempo naquilo que tu pode. Eu preciso conhecer mais os produtos. Eu preciso, ou talvez formar uma equipe, eu não vou trabalhar solo por enquanto, mas eu tenho que ter um aplicativo com a minha agenda, que eu possa me estruturar. Então, quando tu tira a tua energia do externo, tu vai eliminando o vitimismo, porque a maioria das pessoas que vivem presa no externo, elas se tornam vítimas. Sim, porque não dá certo as minhas vendas, porque aumentou a taxa de juros. Não posso Isso. Agora, aumentou a taxa de juros. Traz para o teu círculo de influência. O que eu posso fazer com isso? Bom, vou trabalhar meu Instagram, trazendo a informação para as pessoas, mas mesmo assim preparando algum material, informando que mesmo com o aumento da taxa de juros, isso dilui, ou seja, tu traz para o teu círculo de influência. Sim. E procura solução para levar a informação. Eu ia falar, leva a solução. Aumentou a taxa de juros, mas mesmo assim, mesmo comparando com o aluguel, no prazo X é mais barato. Mas para tu agir assim, tu tem que fazer o quê? Sai do vitimismo. Você vai, porque aumentou a taxa de juros, agora tá difícil. Sai do vitimismo. Porque assim, eu digo, a vida profissional, ela divide muito. E tu consegue reconhecer as pessoas que vão pro mais, são as pessoas que estão no seu adulto. Apesar que todos nós temos uma criança, né? A minha criança aqui da gargalhada é uma criança. Então, quando tu tá no adulto, tu assume tudo isso e tu vai fazer o teu melhor, apesar dessas dificuldades. Quando tu tá na criança, na primeira dificuldade, tu senta, chora e não consegue sair. Fica na vítima. Aí tu tá na criança. Porque a vida é para quem tem coragem. É acolher essa criança, sim, porque todos nós temos uma criança que dói, acolhe, mas vai para o teu adulto fazer aquilo que tu tens que fazer, aquilo que precisa fazer. Porque a criança, ela quer o prazer, que é tudo fácil, né? A criança, ela quer o dinheiro fácil.
Isso é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar em relação a dinheiro. Porque, por exemplo, todo mundo diz assim, eu quero ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança. Adulto. Mesmo assim, lá em casa, o negócio é contado. Vai, lava uma louça, eu te dou R$2. Adulto faz dinheiro. Olha a diferença. Ganhar. E olha o quanto que essa história de ganhar está incutida dentro de nós como uma crença. Porque a gente passou a vida toda ouvindo isso. Ganhar dinheiro, falando de tal, está ganhando dinheiro. Gente, quem ganha... O cara tá fazendo dinheiro porque ele está se esforçando, ele está ralando. Ele está acordando às 6 da manhã. Ninguém me deu. Ninguém me deu. Então não ganha dinheiro, tu faz dinheiro. O adulto faz. E esse fazer significa uma ação. Enquanto que a criança, ela fica sem ação. Você não pode esperar a ação de uma criança. Então aí tem uma grande diferença. E tem a criatividade também. Daqui a um pouco, se eu estou indo por esse caminho e não está dando certo, eu preciso, né, ultrapassar, acolher o meu medo. Agora aprendi, acolho o meu medo. Não rejeita. Se tu rejeita, ele cresce. Sabe aquela coisa que tudo que tu rejeita, insiste. Então, se tu rejeita, ele vai aumentar. Acolhe. Tá tudo bem. Tá tudo certo, bota aqui do ladinho. Isso, e vamos lá achar outra solução. E vou para as soluções, criatividade. Eu acho que é uma palavra também que a gente deixa... Não, a gente acabou não falando diretamente, mas a criatividade é a solução de muitos problemas. A gente fica insistindo no erro, insistindo no vitimismo e acaba não criando soluções, não pensando em outros caminhos. Acho que é isso, a gente fala muito, eu e Murilo, não tá dando aqui, o que a gente vai fazer? Qual é, né, uma nova estratégia? Como que a gente vai trabalhar de forma diferente para fazer sentido? Eu acho que tu trouxe uma coisa extremamente importante, criatividade. Como que a gente desenvolve a criatividade? A gente que viveu no mundo corporativo em que as coisas vinham relativamente prontas. Apesar que a gente usava muito a criatividade para achar caminhos, para resolver problemas. A gente ali no dia a dia, com as equipes, estava usando a criatividade sem dúvida. E aí é muito interessante que eu tenho que trazer uma passagem que na minha época lá de Caixa, eu também, tudo muito empírico para mim, mas eu fazia e agora eu entendo o porquê. Vivia a semana toda naquela pressão, né, do resultado, mobilização, agenda muito pesada. Chegava fim de semana, eu sempre fazia assim, eu saía para caminhar. Às vezes, caminhar meio que sem rumo para um determinado lugar. E toda vez que eu saía de casa para essa caminhada, me perguntavam, onde é que tu vai? Eu disse assim, vou organizar meus pensamentos. Olha que interessante. E realmente, na minha caminhada, em que eu estava com a cabeça... Porque na caminhada, a tua atenção está no corpo, né? Tu está caminhando, tal coisa, né? Mas a tua cabeça está processando uma série de coisas. Nessas caminhadas, quando tu sai daquele teu meio, quanto que é importante tu sair daquele meio que tu tá sempre. Naquela caminhada vinham muitas ideias e muitas vezes soluções de coisas que eu precisava tomar alguma atitude ou precisava criar uma ação, vinha naquele momento. Eram os 2 momentos que eu sempre dizia que vinham as minhas ideias, caminhando e tomando banho. Eu falo isso com a Carol. No banho. O banho é fantástico para a água, quando bate na cabeça, gente, abre e vem soluções. É impressionante. São os 2... Outro também é deitar sem sono, fica olhando para o teto, aí vem um monte de coisa. Né? Não, aí não. Aí não. Aí a gente tem que relaxar a mente para dormir bem. Agora, há pouco tempo atrás, acho que foi ano passado, eu descobri uma pesquisa de Stanford que diz o seguinte, eles fizeram um estudo com alunos da psicologia. 2 grupos fizeram um teste de criatividade. Um grupo ficou na sala de aula, o outro saiu para caminhar no campus. Na volta, aplicaram o mesmo teste. O grupo que saiu para caminhar estava com um nível de criatividade maior do que o que ficou na sala. Então, veja bem, e aí eles têm uns estudos mais profundos que eles dizem que quando tu caminha, que a íris no olho, ela se movimenta mais, ela olha mais para o ambiente. Observa mais. Ela observa mais e isso é um estimulador do campo da criatividade. Então, alguma coisa que eu fazia empírico, eu digo, né? Eu sou muito abençoada por Deus, né? Fazia as coisas tudo tão empírico que agora eu estou vendo sentido no que eu fazia. Por quê? Porque eu me observava também, eu sempre me observei muito.
coisas que a gente pode fazer para o nosso físico, como a caminhada, faz com que tu também esteja desenvolvendo a criatividade. Gente, isso é bárbaro. Né? Eu digo, é tudo tão divino, é tudo tão maravilhoso. A gente tem tantos instrumentos, tantas coisas para a gente se desenvolver. É só usar. Exatamente. É só usar. A capacidade de Mas ser que humano. bom que... A gente tratou assim de palavras do dia a dia, da vida pessoal, da vida profissional, criatividade, medo, empatia. Tem uma que eu gostaria de te ouvir também, bem assim, olha, tá em tudo também, resiliência. Uhum. Até pelo teu tempo ali de caixa, né? Em muitos momentos teve que ser bastante resiliente, né? Porque eu acredito, tá? Que não tenha sido 100% dos fechamentos dos objetivos semestrais, trimestrais ou anuais, enfim, que tenha atingido ali a 100%. Algum momento pode ter havido uma não entrega de algum objetivo e aí você teve que se reinventar. Houve uma cobrança em cima daquilo, não só na caixa, mas de toda a sua vida. E como se comportar nesse momento. Até mesmo puxando para o corretor, que estava lá naquela venda já há meses e no final não deu certo. O empresário que foi mudou de vida, está empreendendo e está com muita dificuldade, com pensamento de desistência, e ele tem que ser resiliente, ele tem que voltar a colocar tudo nos trilhos. Então, a resiliência, ouvir nesse momento, hoje muita gente não é resiliente, né? Sim. E é uma característica bem fundamental na atuação nossa profissional, né? Sem dúvida. Eu vou trazer uma frase do Rubem Alves. Ostra feliz não faz pérola. A pérola é feita com um grãozinho de areia que entra dentro da ostra, que incomoda ela terrivelmente e que cria a pérola, que a gente sabe o valor. As dificuldades, elas também estão a serviço. O que tu vai fazer com ela só depende de ti. Se tu olhar a dificuldade como enorme, um muro alto, ou tu entrar no vitimismo, tu vai cair. Se tu olhar aquilo ali como um desafio para tu rever a tua posição, rever as tuas questões internas, até mesmo o teu caminho, ou achar uma solução, tu ultrapassa. E o interessante é que depois que tu ultrapassa, tu olha para trás e tu percebe que não era tão grande. Não era tão grande. Então, para mim, resiliência é isso. É tu ter essa força de enxergar para a tua vida exatamente como ela é, com as suas dificuldades. Vai ter dificuldade? Vai. Mas tu aproveitar essas dificuldades para gerar novos caminhos e novos desenvolvimentos. É isso. É esse o sentido da vida. Porque, o que acontece? Por que a pessoa fica tão desanimada diante das dificuldades? Porque é o seguinte, a pessoa tem uma expectativa. Que tudo a expectativa é frustrada. Tudo vai ser lindo, maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu sou tão bom, eu sou tão maravilhoso, que tudo tem que dar certo, tudo tem que ser retinho. Não é. A felicidade não é ter dificuldade, não ter dificuldades. A felicidade é o que tu vai fazer com aquela dificuldade e te tornar uma pessoa melhor e feliz. É isso. E aí, de novo, eu trago para aquela situação que foi, apesar de todos os perrengues que eu tive na vida, que foi o acidente da minha mãe, que depois, claro que é um trauma, sim, eu ressignifiquei tudo isso e eu consegui enxergar. Até eu criei uma frase com isso, que foi o seguinte: ao acessar a dor mais profunda da minha alma, me despertou o propósito de apoiar o desenvolvimento de outras almas. Porque é isso. Eu precisei passar por aquilo para rever a minha vida, rever as minhas questões, para que eu pudesse impactar mais vidas. Uma experiência difícil? Muito. Algumas que talvez tão difícil que não se conseguisse nem superar. Sim. Mas agora eu consigo olhar
para aquilo com um olhar de ressignificação, de ver sentido. De autoconhecimento. De autoconhecimento. Então, quando a gente olha para esse empresário que está lá, porque eu precisava tanto e não consegui tanto, olha para isso, porque dentro dele tem solução. A gente pode entender que não se deve atingir a dificuldade, mas sim superar a dificuldade. Exato. Se a gente atingir a dificuldade, a gente vai estar alimentando essa dificuldade. Exatamente. Agora, a partir do momento que superou, aí vem a felicidade. Superei, sou maior do que ela, ficou para trás. E uma questão aqui que fica como uma dica. Dica mesmo. 3 motivos de gratidão. Isso é uma coisa que eu uso para a minha vida. Para a minha vida. Que é o seguinte. Primeiro, gratidão pelas coisas boas, né? Às vezes a gente não agradece. Acorda, tu tá numa casa, tu tá numa cama, tu tem água quente, sabe? Gratidão pelas coisas boas. Agora, tu quer a virada de chave? Gratidão pelo que não é bom. É difícil. No início é muito difícil. Mas sempre existe. Por exemplo, esse empresário que está passando pela essa dificuldade. Digamos que ele tem uma empresa. Gratidão porque ele construiu uma empresa. O valor dele não está na dificuldade que ele está passando, mas em tudo que ele já construiu. Tem que ter gratidão por isso. Se ele chegou até aqui, às vezes a gente não olha, né, para todo o histórico da gente. Primeiro, se ele está com alguma dificuldade, gratidão por essa dificuldade, porque vai ser uma aprendizagem para ele. E gratidão porque se ele está vivendo isso, ele tem saúde, ele tem uma série de coisas, possivelmente tem uma família que esteja apoiando ele, ou também se não tem, ele buscar e honrar toda a história de vida dele, honrar os ancestrais dele, que os ancestrais dele passaram muito mais perrengue com ele. Imagina lá, na época de fazer fogo com pauzinho, né? Imagina. Então, assim, as dificuldades foram muito maiores, então que a gente honre tudo isso. E isso, sim, a gente faz com que a gente tenha resiliência para a vida, para os negócios, né, para aquilo que a gente precisa enfrentar. Medo, resiliência, criatividade, empatia, gratidão. Autoconhecimento é fundamental. Hoje foi um dia emocionante. Em vários momentos aqui me emocionei, apesar de já te conhecer há muitos anos. É sempre uma emoção, um privilégio te ouvir. E aprendi de novo, né? Várias coisas aqui, a gente sempre aprende contigo. Já indo para o final como aqui, passa infelizmente, rápido, né? Já passou nosso tempo aqui, voou. E te agradecer de novo. Muito obrigada pelo teu tempo, por tudo que tu nos trouxe hoje. A cada dia é um dia de aprendizagem, de emoções, né? Relembrando muita coisa também. E fala, né, para a gente mais um pouquinho quais são os teus projetos finais aqui, que passa um recado para o pessoal também. Bom, meus projetos, eu estou possivelmente a partir de abril indo para trabalhar em um outro lugar, né, que eu vou dar mais conforto para meus clientes ainda. Dos meus projetos, continuo com todos os meus estudos, focado no autodesenvolvimento e quero levar para mais pessoas esse tipo de reflexão. O meu Instagram é muito para isso. Vou até dizer aqui, Elisete Fernandes da Rosa. Claro, vai estar até lá escritinho. Vai estar. Então, é levar mais reflexão. Por quê? Porque eu reconheço a potencialidade do ser humano. E eu acho que quando a gente traz essas reflexões, só faz a pessoa potencializar. E quero começar a trabalhar mais em grupos, mais em empresas, para que eu possa atingir não só individualmente, mas quanto mais eu levar essas reflexões para mais pessoas, eu acredito que mais a gente desenvolve e, naturalmente, cada pessoa que vai se desenvolvendo, o mundo fica melhor. Que bom, olha aí, tá vendo? Nossa, eu que agradeço. Mais uma aula aqui que a gente teve hoje. Obrigada, Elisete. Eu amo ver vocês. Apesar, né, Apesar das brigas. Das briguinhas, eu amo ver vocês. Amo ver vocês. E para mim foi um enorme prazer poder estar aqui. Como eu digo, a missão desse podcast vai além. Ela vai além. Porque vocês estão levando reflexão para as pessoas. Esse é um grande propósito. Então, parabéns. Que bom, obrigado. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Elisete. Muito obrigado, viu, pela sua presença e por essas palavras, né? A gente fica honrado, que é uma satisfação muito grande ouvir
qualquer pessoa que seja, né? Esse elogio sempre é bom, mas ainda mais vindo de quem está aqui na nossa frente, né? Elisete falando isso pra gente. Muito obrigado mesmo, tá? Né? Então, gente, finalizando mais um episódio. Fiquem atentos, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho e logo, logo a gente vai ter no ar esse episódio maravilhoso para todos vocês. E volta a convidá-los, né? Convidá-los a nos visitar no nosso escritório, né? A gente fica nosso espaço físico em Cachoeirinha e nos acompanhe aqui nas redes sociais, no nosso Instagram, showtefalar.podcast. E aqui se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, dá essa força aí pra gente, tá bom? Se inscreva, basta apertar o dedinho e inscrever, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Algumas pessoas falam, tem que inscrever, como que é isso? Fazer cadastro? Não. Vai lá no YouTube, inscreveu, mete o dedo lá e mete o dedo para compartilhar também, manda a gente para os seus amigos, para todo mundo, dando essa força, tá bom, pessoal? Valeu pela atenção, pelo carinho de vocês e fiquem conosco, toda semana tem novos episódios subindo aqui no nosso canal, beleza? Deixa eu te falar, obrigado. Até mais.